Graças a Deus. Que maravilha. Nós podemos estarmos não somente reunidos, mas unidos no mesmo propósito, que é de adorar a pessoa de Jesus nessa noite. Graças a Deus. Amém. Eu gostaria de dividir uma palavra com os amados ainda nessa noite. Filipinho, você pode ficar aí, meu filho, para nos ajudar nessa noite? Graças a Deus. Eu fico até mais tranquilo, gente. O Felipe está aí do nosso lado para nos ajudar. Graças a Deus. Essa noite, sei que você deve estar notando a ausência do bispo André, porque o nosso pastor também é ser humano, cara. Gente, o pastor está doente. Jesus do céu, e agora? Meu Deus! Esse pastor, ele teve um mal-estar, ele colocou até no grupo lá esses dias, está com a garganta inflamada. Então hoje não foi possível. Gente, você imagina, para o pastor André não vir ao batismo, para o pastor André faltar o domingo à noite, porque não está bem não. Mas não é nada tão grave, assim nós cremos. Quem crê comigo assim, dá um glória a Deus bem forte nessa noite. Igreja, e você precisa estar orando pela vida do seu pastor. Graças a Deus. O bispo André está com problema de garganta inflamada, então não foi possível do bispo André estar no batismo hoje cedo, nem no culto de ensinamento, nem agora no culto à noite, devido ao problema de garganta inflamada. Então, essa noite ele ia estar ministrando a última mensagem, né, da sequência de 4 mensagens. Coloca, se tem como colocar aí na tela aí, meu filho? Não, só o logo, não tem como. Mas os irmãos sabem que nós estamos falando da sequência de 4 mensagens, a qual o pastor está usando lá o texto que fala de Abraão, né, uma oferta em comum. Então, nessa noite não foi possível. Eu creio que o pastor André, se Deus assim permitir, estará no domingo próximo, quando é o domingo que nós vamos trazer a nossa oferta, não é assim, pastora? No dia 13, que é domingo que vem, nós vamos trazer a nossa oferta, né? Aquela que nós nos comprometemos a princípio, nosso propósito, e o bispo vai estar pregando essa mensagem de hoje e pregando também, fazendo o encerramento no domingo que vem. Então, não fique preocupado não, só ore pela pessoa do bispo André, que nós temos certeza que Deus está no controle de tudo, amém? Como esteve ele por esses dias, não sei se os amados sentiram a nossa falta, né, amor? Durante o domingo passado, nós não gostamos de faltar culto, da mais dia de domingo, nós estávamos com a suspeita do Covid, e eu não vou vir para a igreja colocar em risco a vida dos amados que vêm nos prestigiar, que vêm nos honrar com a sua presença. Mas graças a Deus fizemos todos os exames e deu tudo negativo, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então por isso nós estamos aqui nessa data muito oportuna para glorificar mais uma vez o nome do Senhor, juntamente com a amada igreja. Tornamos a falar, gente, você que não veio no batismo hoje cedo, você perdeu uma cerimônia muito marcante, que Deus se fez presente. Daqui a pouco, antes da ceia, nós vamos estar chamando os adolescentes também que desceram as águas, juntamente com os amados irmãos. Nós vamos apresentar os amados para a honra e glória do nome do Senhor. Mas nessa noite eu gostaria de dividir uma palavra com os amados, uma palavra que é bem conhecida, talvez seja mais conhecida do que o pastor Marquinhos, por essas ruas de Mariléia. E nessa noite eu gostaria de dividir com você um pensamento. Nós não vamos nos alongar muito assim, creio eu, nessa noite, por ser uma mensagem que é muito conhecida. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem nesse novo tempo, nesse dezembro de 2020, ainda espera viver o favor de Deus na sua vida? Amém. Então nessa noite eu gostaria de meditar com você uma das passagens que é mais conhecida, Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 46. Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 46. Essa noite eu gostaria de me reportar também os amados. Está transmitindo, meu filho, nessa noite? Amém. Você que nos acompanha aí pela web, você que... Oi? Amém, o pastor está acompanhando? Graças a Deus.
Dá um glória a Deus aí bem forte pro pastor, pro bispo André saber que você está aí ligado na terra. Dá um glória a Deus aí, igreja. Seu povo está aqui, meu pastor. Graças a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então gostaria de reportar a você, nosso amado irmão, nossa amada irmã que nos acompanha no seu lar. Os antigos tinham no recôncavo do seu lar, você que nos prestigia, você que nos permite entrar na sua casa nessa noite, para levar uma palavra que é de ânimo nesses tempos difíceis. Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Verso de número 50 diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faças? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Será que você pode dar uma salva de palmas para a palavra do Senhor nessa noite? Falei que era uma das mensagens mais conhecidas. Aleluia. Falar do cego de Jericó, querido, é falar que no evangelho, que nos demais evangelhos, Mateus e Lucas também fazem menção desse milagre que Jesus proporciona àquele jovem. É certo que Mateus vai dizer que não era um cego só, que eram 2 cegos, mas tem explicação para isso também. Mateus era contador, Mateus era cobrador de impostos, Mateus se atentava aos números. Então, na visão de Mateus vai dizer, está lá em Mateus capítulo 20, do verso de número 29 ao 34, vai contar a mesma história, mas Mateus vai dizer que eram 2 cegos. Mas Marcos e Lucas vai contar que era um cego, ainda dá o nome dele, né? Fala que era o nome entre aspas, porque vai dizer que o nome dele era Bartimeu. O prefixo Bar significa filho. Então, nessa analogia, nós vemos que o pai dele era Timeu, mas Bartimeu era filho de Timeu. Isso é muito usado no Oriente Médio como Osama Bin Laden. Osama Bin Laden nada mais significa do que neto de Bin Laden. O termo Osama significa neto. Então, Osama Bin Laden, neto de Bin Laden. Então, querido, não importa se eram 1 ou eram 2 cegos. Eu creio que até, como Mateus vai dizer que eram 2 cegos, pode ser até que fossem 2 cegos verdadeiramente, porque Mateus era mais ligado aos números. Os outros apóstolos não. Os outros apóstolos, aquele que teve mais destaque na história é aquilo que eles vão apontar como o que alcançou mais proeminência, né? Alcançou mais destaque nessa história, o chamado Bartimeu, o filho de Timeu. Queridos, nessa noite nós não vamos demorar muito, nós já falamos sobre isso, que
que nós gostaríamos apenas de falar da necessidade do favor de Deus. Porque, querido, nós vivemos tempos difíceis, acho que ninguém discorda disso. Semana nós falamos muito sobre isso, nós conversando no trabalho com outros amigos, com outros crentes, que nunca se viveu na face da terra, na história da humanidade pós-moderna, um tempo tão difícil, a qual esse nós estamos vivendo. É certo que na Idade Média surgiu a peste negra, um terço da humanidade naquele tempo dizimada da Europa, principalmente. A peste só não chega nos confins da terra, nos lugares a qual no deserto ali do Saara, muitas pessoas foram poupadas porque a peste negra ela não suportava calor tão grande. Já houve outras pragas, outras pandemias antes mesmo da peste. No primeiro século houve um morticínio muito grande também, uma mortandade muito grande, devido também uma anomalia da natureza que surge, que também devastou boa parte do mundo antigo. Mas na era pós-moderna nós nunca vivemos dias assim, dias tais que mudou a nossa rotina, que tem mudado a nossa rotina de maneira drástica, de maneira nunca antes pensada nem imaginada. E eu fico pensando cá com os meus botões, porque todo ano aparece uma previsão, né? O Fantástico noticia: nós vamos agora, desse domingo, vamos as previsões para o ano de 2020. Ninguém, não surge ninguém com um prognóstico como esse. Nem mesmo os grandes gurus da igreja, entre aspas, chamada dos dias de hoje, que fazem previsões tão mirabolantes, não surgiu ninguém, queridos, talvez para vaticinar, para alertar o mundo. Ou talvez tenha surgido, mas as pessoas andam tão incrédulas que não levaram em consideração os prognósticos. Não, querido, eu não lembro de ter aparecido coisa tal desse tipo nos seus irmãos. Mas, querido, mas é certo que a pandemia está aí ainda. Está acabando 2020 e nós continuamos. Talvez nunca fomos tão dependentes da boa mão do Senhor estendida ao nosso favor. Só isso aí é um motivo, querido, de você dar um glória a Deus bem forte nesse lugar, nessa noite, porque o profeta Isaías vai dizer o seguinte: que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir o nosso clamor, o clamor da igreja, o clamor da noiva nesses dias, a qual nós necessitamos tanto da mão do Senhor estendida ao nosso favor. Então nessa noite eu tenho um bom conselho para te dar. É tempo de nós começarmos a clamar ainda mais a pessoa do grande Deus. E quem dera se fosse nessa noite, para que a boa mão do Senhor venha, querido, ao nosso favor, igreja do Senhor. Queridos, porque nos dias de Bartimeu, o povo de Israel ainda estava muito mal acostumado, porque a boa mão do Senhor sempre esteve ao lado de Israel. Se Israel tinha sede no deserto, via a boa mão do Senhor e fazia brotar água da rocha. Se Israel tivesse fome de carne, como teve no deserto, a boa mão do Senhor vinha e providenciava um fast food, né? Tinha codorna, assadinha todos os dias agora, né? Oh, coisa maravilhosa. Era a boa mão do Senhor, era o favor do Senhor, da pessoa do grande Rei, do grande Deus, do Criador do céu e da terra. Mas chega um ponto que Israel agora vai se distanciar cada vez mais da pessoa do grande Deus. Vai se distanciando. E acaba, querido, que agora Deus vai enviar
a própria pessoa do Deus, ele vai se cumprir a palavra do profeta Isaías, que vai dizer que o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco, né? Agora Deus vai se fazer carne, vai habitar entre os homens, mas Israel ainda continua rejeitando a boa mão do Senhor. Mas sempre tem alguém, querido, que vai se lembrar de quem pode realmente ajudar. Talvez, querido, na sociedade atual, nós estamos esperando a ajuda dos políticos, nós estamos esperando a vacina, nós estamos esperando um coquetel mirabolante, um coquetel mate. Daqui a pouco vai aparecer alguém por aí, dizendo: se você tomar um banho no sangue do cabrito preto à meia-noite, não vai ter Covid-19 que entra na sua casa. Daqui a pouco vai aparecer. Já apareceu pessoas dizendo que ele tem a cura, mas a cura só acontece se você for na igreja dele. Pelo amor de Deus, queridos, quem tem a cura é a pessoa do grande Deus, não é a igreja A, não é a igreja B. Não se iluda nesses dias que a solução para o Covid-19 não está no Ministério Apostólico Rio Novo, mas a solução para o Covid-19, 20, 21, 30, 40, 50, está na pessoa do grande eu sou, está na pessoa do grande Deus. Ele está aqui nessa noite, e Ele só veio por causa de você, igreja do Senhor. É Ele, querido, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Quem tem a solução para suas agruras é a pessoa de Jesus. Mas é necessário, querido, que nós tornemos agora, que nós caiamos em si. Agora nós entramos no teor da mensagem, como o filho de Timeu, o chamado Bartimeu cego. Agora ele cai em si. A Bíblia vai falar assim, o começo da mensagem parece ser meio paradoxal. Versículo 46 vai dizer assim, o 46: depois foram para Jericó. Ponto. Jesus estava vindo de algum lugar, agora ele vai para Jericó. Ponto. Aí continua dizendo assim: e saindo ele de Jericó, então Jesus já estava em Jericó durante algum tempinho. Agora Jesus está saindo já de Jericó. E eu fiquei muito encucado com isso. Eu falei: Jesus, parece mesmo um paradoxo, parece assim algo sem explicação. Primeiro Jesus está chegando em Jericó, ponto. Daqui a pouco Jesus, na metade do versículo, ele já está saindo de Jericó. Jesus muitas vezes é assim. Você pensa que Jesus já está indo embora. Parece que Jesus está indo embora, que não vai acontecer mais nada na sua vida. Não é assim muitas vezes? Mas quando nós pensamos que Jesus já está indo embora, que ele já está saindo de Jericó, que ele já tinha feito tudo o que ele tinha para fazer na cidade de Jericó, o milagre na sua vida só está começando. Aleluia, para a honra e glória do nome do Senhor. Parece que já está indo embora, não me viu, não atentou para o meu sofrimento, não atentou para aquilo que eu tenho passado, não atentou para a minha luta, não atentou para a minha solidão, não atentou para a minha agrura, não atentou para esse estreito que eu estou passando. Ainda diz que é profeta, que é o Messias, passou direto, já está indo embora. Mas quando você pensa que Jesus está indo embora, é quando ele entrou na sua vida, aleluia, e o milagre já está chegando, porque aonde Jesus chegou, não importa quanto tempo ele ficou, parece que ele já está indo embora. As pessoas podem até falar assim: ó, tá vendo, Jesus não se importa com você. Não, o seu milagre só está começando, aleluia, para a honra e glória do nome do Senhor, igreja. Esse é Jesus, querido. Quando você pensa que acabou, quando você pensa que findou, só está começando, aleluia. Só isso aí vale uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Quando você pensa que acabou, quando você pensa que não vai acontecer, é agora que vai acontecer, porque Jesus ouviu o seu clamor, Ele ouviu o seu grito. Tem tempo,
querido, que é tempo de nós fazermos como Ana. A dor no coração de Ana, o comentário vai dizer que era tanto, que ela não conseguia clamar em voz alta não, só os lábios dela se mexiam. Mas o Deus, que o Salmo 139 vai dizer que te sonda, que te conhece, mesmo só no seu balbuciar, no seu mexer de lábios, Ele sabe o que você necessita. Agora, querido, mas tem épocas, tem situações que só resolve no grito, só resolve no grito. A multidão que seguia Jesus era muito grande. Jesus estava saindo de Jericó, mas aquele homem agora, ele ouve aquela multidão, ele ouve aquele burburinho, ele pergunta, o que é isso? O que está acontecendo? Lucas vai dizer que ele pergunta, o que está acontecendo? E vão dizer para ele, como ele era cego, ele não sabia, ele não enxergava, isso é óbvio, e vão falar assim para ele, Jesus de Nazaré que está passando por aí. E aquele homem, querido, ele dando a gritar agora que ele vai abrir os seus pulmões, já todo fôlego, gritando, Jesus, o carpinteiro, se é você mesmo que está aí, eu não estou te vendo não. Jesus, o filho de Maria, o filho de José. Nada disso, querido. Ele não enxergava, mas de burro ele não era. Vira para essa pessoa bonita que só diga assim, você não é boba não. Diga sério, você não é boba não. Você sabe da onde que pode vir o seu socorro, aleluia. O salmista vai dizer o seguinte, eu olho para os montes, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra e tudo quanto nele há. O salmista era sabido demais, querido. Talvez olhasse naqueles dias de Davi para vários lugares diferentes, mas os olhos dele, do salmista, estavam fixos nos montes, da onde que do alto que poderia vir o socorro. Você não é bobo, querido. Você sabe que a solução para os seus problemas, para a sua vida, a solução para te tirar dessa situação que você está vivendo está na pessoa do grande Deus. Mas agora, querido, Bartimeu, ele vai gritar altos, vai dizer o seguinte, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Em outras versões vai dizer, tem compaixão de mim, como diz o hino, né? Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava, Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Eita, os assembleanos tem tudo um pezinho lá na assembleia. Eita, coisa boa, aleluia. Tem compaixão. Em outra versão vai dizer, tem de misericórdia. E eu fui ver o que era misericórdia. Eu tenho que ver na minha tela agora. Não me preocupei muito em fazer esboço nessa noite, não. Não me preocupei mesmo. Deixa eu ver se eu acho só aqui na minha cola aquilo que significa misericórdia. Eu não vou achar, não. Tem de misericórdia de mim, Jesus. Misericórdia. Misericórdia, sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que cai em desgraça. Dó, compaixão. Isso é misericórdia. E ele clama a quem pode ajudar por essa tão
dita misericórdia. Mas uma coisa eu aprendi com a misericórdia do Senhor, que são elas que são as causas de nós não sermos consumidos. Mas em outra parte vai dizer o seguinte, que as misericórdias do Senhor é algo que foi criado especificamente para o pecador. E para mim receber misericórdia, eu preciso estar reconhecendo o meu estado de miserabilidade. Muitas vezes nós não recebemos a misericórdia porque nós não queremos reconhecer o nosso estado de miséria que nós estamos vivendo. Talvez as coisas tenham acontecido nesse ano, ou estão acontecendo ainda, porque nós não reconhecemos ainda o estado de miséria que nós estamos. Eu não vejo outro nome para dar para o estado que a sociedade está vivendo nesses dias. Não tem vacina, não tem paz, não tem saída, mas ainda tem misericórdia de Deus para nossas vidas, aleluia. É tempo, querido, de nós nos voltarmos para essa tão grande misericórdia qual o Senhor tem nos proporcionado. E essa misericórdia, querido, que não tem tamanho, que alcançou Bartimeu naquele dia, é a mesma misericórdia que nós estamos vivendo nesse dia. Mas é necessário de nós nos tornemos novamente para o Senhor, em busca da misericórdia que o Senhor pode nos dar, para que esse quadro venha a ser mudado. Querido, Bartimeu estava vivendo dias de densas trevas. Bartimeu nunca enxergara. Bartimeu vivia agora afastado da sociedade, entre aspas, porque ele era mendigo, ele vivia da mendigância. Mas, queridos, você acredita que Deus quer que nós vivamos dessa maneira que nós estamos vivendo nesses últimos tempos? Acredito que não, queridos. Mas talvez a saída para nós nesses dias seja mais uma vez a boa, velha e infalível misericórdia de Deus. E a misericórdia do Senhor, querido, ela está presente nos nossos dias, é tão real como era nos tempos de Bartimeu. Mas Bartimeu, querido, ele nos ensina muito. Uma das primeiras coisas que eu aprendo com Bartimeu é o seguinte, que Bartimeu não deu ouvido para aquilo que as pessoas, aquilo que a mídia falara, aquilo que todo mundo estava dizendo, porque os gritos, ao contrário, era como nós lemos na narrativa: não, ele não vai te ouvir não, Bartimeu, deixa isso para lá. Gente, vocês estão nessa história de crente ainda, crendo que Deus ainda pode ter misericórdia. Não, gente, não vamos incomodar o mestre, não. Gente, é melhor tentar outra coisa. Agora não, queridos. Vamos confiar mais uma vez na misericórdia da pessoa do grande Deus, aleluia. Vamos confiar mais na pessoa que nunca falhou e que nunca vai falhar, a igreja do Senhor. Querido, eu não acredito que Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos uma vida triste, uma vida cabisbaixa, uma vida de derrota. Não, querido, a Bíblia vai nos falar, querido, que Jesus, de verdade, ele morre, ao terceiro dia ressuscita. Está aqui nessa noite o cerimonial, a representação, querido, que fala do triunfo da igreja em Cristo Jesus, aleluia. Querido, nessa noite é uma mensagem tão simples para o seu coração e para o meu coração. Querido, vamos aprender com Bartimeu que existe misericórdia do Senhor para nossas vidas, existe saída para nossas vidas, sim. Basta que nós tornemos agora para a pessoa do grande Deus, aleluia. Querido, nós não podemos dar ouvido para aquilo que muita gente tem dito, não, querido. Mas Bartimeu, agora, ele vai romper, ele vai tirar forças, não se sabe de onde, mas ele quer agora encontrar a pessoa de Jesus, porque ele sabe que
essa provisão, esse algo que ninguém conseguiu fazer, somente o filho de Davi, ele pode fazer na sua vida. E agora Bartimeu continua clamando, até que chega num ponto da mensagem que fala assim, Jesus fala assim: opa, tem alguém me chamando aí, tem alguém me gritando, tem alguém gritando o meu nome, traz ele para cá. E eles vão até Bartimeu, e a fala do discípulo é a seguinte: olha, levanta-te, porque ele te chama. Levanta-te, porque ele te chama. Ele sabe o seu CPF, ele sabe o número da sua casa, ele sabe o número do seu marido, ele sabe o seu número de telefone, ele sabe o que você está passando, mas é necessário de ficar de pé. Bartimeu a fala de Bartimeu podia ser essa, João Carlos: olha a situação que eu estou, Senhor, eu já sou cego desde nascença, é só tu dar uma palavra que eu vou voltar a enxergar novamente. Não, mas tem hora que é necessário de se levantar. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Levanta-te, porque Jesus te chama. Aleluia. O povo do Ministério de Louvor já pode vir para cá, em nome de Jesus. Levanta-te, porque quem tem a solução para o seu problema agora, ô Bartimeu, está te chamando para você vir. Não, vem. Levanta-te, porque ele te chama. Quem tem solução para o seu problema, quem tem o favor agora para a sua vida, a solução, ele está te chamando. O Evangelho de João vai dizer assim: ó, eu vos chamei e vos nomeei para que vá e dê muito fruto. Mas é necessário, tem hora, mesmo você sendo cego, mas é necessário se levantar. E no verso de número 50 diz assim: ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O segredo da vitória de Bartimeu. Bartimeu queria viver uma nova vida com Jesus. Sacode esse crente que está do seu lado e diga assim: é tempo de nós vivermos uma nova vida com Jesus. Não, é sério esse negócio, diga assim: é tempo de nós vivermos uma nova vida com Jesus. Aleluia. Bartimeu poderia ter ido ter com Jesus, mas levado a capa. Não. Bartimeu, a primeira coisa que Bartimeu faz, quando ele vai ter com Jesus, ele fala assim: epa, agora a vitória é minha, ninguém tá, que eu vi primeiro, e eu vou me livrar dessa miséria que eu estou vivendo, esse tempo todo da minha vida. Querido, nessa manhã, foi manhã de descer as águas de batismais, aleluia. É quando nós deixamos lá a velha capa, a velha vida, e agora nós vamos viver uma vida novinha com Jesus, para a honra e glória do nome dele. Bartimeu, que deixou tudo para trás, que agora que ele vai querer ter uma vida nova com Jesus. Mas antes do ministério de louvor, adorar o Senhor, eu gostaria que se apagasse todas as luzes. Todas as luzes, daqui da frente também. Será que você pode apagar daqui também da frente? Se for possível. Amém. Assim estava a vida de Bartimeu. Bartimeu estava vivendo em densas trevas. Querido, você imagina a situação de uma pessoa que não enxerga a luz do dia. Não sei se já nascera cego. Não sei se teve o prazer de algum momento na vida vislumbrar a face do seu pai ou da sua mãe, porque as memórias mais antigas da nossa vida estão relacionadas a essas pessoas, ao nosso pai, a nossa mãe. Mas
o cenário da vida de Bartimeu era esse. Era um cenário de densas trevas, de nunca ter enxergado a luz do dia. Esse era Bartimeu. Uma das primeiras coisas que Deus cria nos dias criativos é a luz. E não estou falando, não é a luz do sol, não. É a chamada luz cósmica, porque nós vemos que Deus cria a luz e só no outro dia, em outra fase, que Ele vai criar o sol para iluminar o dia, o astro maior, e vai agora criar a lua para iluminar o astro menor, para iluminar a noite. Mas antes disso já tinha criado a luz, mas Bartimeu nunca pôde contemplar essa luz. Mas agora, aquele que tem o poder e que tem autoridade, o verbo vivo de Deus, aquele que é o Criador, aquele que criou as luzes, criou os luminares, criou tudo, criou o céu, a terra era sem forma e vazia assim, mas aquele que é o Criador de todas as coisas, agora Ele vai trazer luz à vida de Bartimeu. Ele vai trazer uma nova esperança, querido, porque as trevas, nós vemos que as trevas não são boas, não. Deus cria a luz e diz assim, viu, Deus que era boa a luz. E agora, querido, vai ter um novo sentido na vida de Bartimeu. Bartimeu agora vai ser agraciado com esse favor, com essa misericórdia de Deus que é tão grande. Essa noite, querido, igreja do Senhor, Jesus está aqui, Ele só veio por causa de você, o Criador do céu e da terra, o que criou a luz, o que criou os astros, o que criou a luz cósmica está aqui. Ele quer trazer luz à sua vida também, mesmo nesse tempo de densas trevas, que Ele quer trazer luz à sua vida sim, querido. Ele quer te tirar dessas trevas a qual você anda. E agora eu gostaria que você primeiro acendesse as luzes lá de trás. Uma de cada vez. Não, uma de cada vez. Assim. Agora acende a outra luz agora. Assim. Agora, querido, Bartimeu vai viver uma nova dimensão na sua vida. Imagina agora Bartimeu chegando na sua própria casa, na sua residência agora. Ele podendo contemplar agora o sorriso talvez do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai. Porque, querido, agora ele recebeu, ele foi agraciado com o favor de Deus. Querido, 2020 ainda não acabou. Talvez as pessoas digam tantas coisas, que talvez as palavras negativas sejam tantas nesses dias difíceis, sim, querido, mas ainda existe esperança para mim e para a sua vida. Ainda existe a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quer reinar, quer brilhar sobre a sua vida, igreja do Senhor. Querido, não se detenha, faça como Bartimeu, não dê ouvido às outras vozes que gritam, não incomoda ele não, você vai continuar, você vai morrer cego. Não, querido, existe uma vitória, e essa vitória, o único que pode nos dar nesses dias tão difíceis, é a pessoa de Jesus. Será que você pode dar uma salva de palmas nessa noite para Jesus? Creia, querido, que nas trevas pode raiar a luz para a sua vida. 2020 ainda não acabou. Eu creio que tem muita coisa boa para acontecer nesses dias. Fala assim, gente, mas como é que pode acontecer coisas boas em meio a tanta calamidade? Ah, querido, pergunta para dona Laura. Pergunta para, eu não sei. Pergunta para ela. Pergunta para Jesus como pode. Pergunta para Jesus como pode em meio a tanta calamidade acontecer coisas boas, querido. Esses dias eu estava vindo, já estou encerrando, esses dias eu estava vindo no arco metropolitano dirigindo, na solidão do volante, a estrada aqui sem fim, e Deus começou a bombardear o meu coração. Deus começou, me fez lembrar dos tempos difíceis, de tantas coisas que nós já vivemos, amor, e tantas coisas difíceis que nós já vivemos, mas ao mesmo tempo Deus acabava comigo. Deus falava assim, tá vendo? Você passou por tanta
coisa, e eu sempre estive contigo. Não foi porque você é bonito, porque você é sabido, não. Foi por causa da misericórdia do Senhor, querido, que não tem fim sobre as nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui, igreja do Senhor. Por isso que você tem chegado até aqui nessa noite de domingo de Santa Ceia. É a boa mão do Senhor que esteve ao seu lado, igreja do Senhor. Não, querido, não é por outro motivo, não. É a boa mão, querido, da pessoa de Deus que nos conduziu até aqui. E uma frase que eu aprendi no passado e que eu gosto muito é que a frase que diz que o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, Ele vai nos levar adiante. Aleluia. Sua história não vai terminar assim, não. Tem muita coisa boa de Deus para você viver ainda. Tem muita coisa boa para acontecer na sua vida ainda. Não se desespere, não perca a esperança na pessoa de Jesus. Continue crendo, continue, nem que se for à beira do caminho, mas continua clamando: Jesus, filho de Davi, são as tuas misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos. É a tua boa mão que tem nos sustentado até aqui, e os demais Jesus vai fazer para a honra e glória do próprio nome dele. Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite? Ainda há esperança para a sua vida, tem muita coisa boa para acontecer ainda. Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor ainda? Alguém, por favor, você que pode ir lá em cima chamar só os adolescentes que desceram as águas nessa manhã, para nós fazermos uma coisa só ainda no final, por obséquio. Adore ao Senhor aí. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.